Miramês, sem perda de oportunidade, compreendendo a minha inquietação, falou com tranquilidade. Lancelã, o que significa assombro para você é coisa natural para Deus. Certas emoções da primeira visão sempre acontecem. Depois de outras visitas, você se acostumará e os acontecimentos se tornarão rotina, passando a ser lições valiosas. Os processos evolutivos, o despertamento das criaturas são variados, incompreensíveis às vezes para nós, mas naturais para o Senhor do Universo. A primeira vez que visitamos um hospital de doenças infecto-contagiosas graves, as emoções estragam a nossa paz, mas com o tempo verificamos que a vida se constitui de tudo isso. As doenças morais são piores, porém para todas elas existem tratamentos e o terapeuta maior é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o medicamento infalível é o Evangelho do Mestre. Estamos aqui como simples trabalhadores do Cristo, como enfermos que desejamos nos tratar e progredir. Deu uma pequena pausa onde todos respiramos aliviados e prosseguiu na tranquilidade que lhe é peculiar. Meus companheiros, é bom que todos fiquem sabendo que ainda existem lugares muito piores do que este, mas o universo de Deus em nada muda com esses simples fatos que sempre aconteceram nos estágios evolutivos dos espíritos. Ficamos pensando alguns minutos sobre o que ouvimos, e um certo conforto penetrou em nossos corações. A nossa visão até aquele momento estava sendo empanada por uma nuvem meio avermelhada, que foi se desfazendo, e eu, pelo menos, senti, sem que a minha educação mental pudesse interromper, um abalo interno ao ver aquela multidão de almas desencarnadas como se fosse um dos campos de esportes da Terra, como lembrava com muita evidência o velho e arruinado Coliseu de Roma. No entanto, o que já conhecia sobre domínio me veio à mente e me serviu como água fria nos centros mais sensíveis e logo me acalmei. Pude observar um palanque todo requintado que era o local do comando do movimento. E ao lado havia um grande palco onde se apresentavam variados artistas com os mais complicados movimentos, onde o sexo parecia construir o ideal de todos os que ali se encontravam. A fala de um dos dirigentes já tinha sido anunciada. A distribuição de alto-falantes era perfeita. Ouvia-se nitidamente por toda parte a voz retumbante de quem falava. Miramês olhou para mim com ternura e disse com segurança: Lancelã, chegou o momento de você trabalhar. Vá até o comando deste aglomerado de espíritos, ouvir mais de perto e sentir o que eles são. Tome algumas anotações para que possa descrever o que ouvir e sentir em momento oportuno. Os nossos irmãos da Terra precisam saber de certas verdades como essa, para que possam evitar alguns convites da carne. O espírita, como sendo o mesmo cristão da época de Jesus, deve compreender a necessidade de aproveitamento do tempo no serviço do amor. Quis recuar, mas a noção de dever me fez silenciar e pensei fortemente. Dirigindo os meus pensamentos a Miramês, exatamente do jeito que ora escrevo, pelo amor de Deus, o Senhor me ajuda. Vou ficar no meio das feras, e se por acaso? E ele me respondeu de maneira suave, mas ao mesmo tempo enérgica. Todos nós testamos as nossas forças algum dia, e o seu dia chegou, é hoje. Aqui no mundo espiritual, começamos pela teoria, falamos e escrevemos, porém temos de dar o exemplo daquilo que mostramos para os outros como certo. Estaremos todos com você se você estiver conosco. Confie e avance. Ninguém luta com os braços cruzados. Quem se movimenta no bem sente a mão de Deus assegurar a sua. E eu, naquele momento, entrei em oração. Confesso que foi uma prece diferente, como nunca fiz. Notava que o grupo orava comigo, como se fosse uma só criatura.
Uma energia que eu nunca tinha experimentado corria por todo o meu corpo e uma grande serenidade apossou-se de mim. Que coisa sublime! Não precisou que ninguém me falasse. Visualizei fortemente quem estava com o comando no grande palanque e lá me encontrei em poucos segundos. Ô, Elisa, só antes de começar o evento, como isso que ele está falando é importante, né? De, de a gente saber que em algum momento a gente vai ser, não é bem testado, né? Mas vai ser colocado diante daquilo que a gente prega, né? Para ver se não só são palavras, né, repetidas ou se realmente aquilo se tornou um aprendizado, uma conscientização. Isso ele dá o exemplo no mundo espiritual, mas é o que acontece com a gente aqui também. Então, cada vez que a gente fraqueja ou dá alguma desculpa para não ter realizado determinada coisa, ou ter agido de determinada forma, a gente assim pode dizer, uma forma de teste para ver se a gente já absorveu aquilo ou não. Então, toda vez que a gente evita diretamente ou simplesmente dá uma desculpa, não, hoje eu não consigo, deixa para amanhã, são testes pelos quais a gente passa sem perceber, e nesses momentos a gente comprova que a gente ainda não adquiriu aquilo como aprendizado de fato, ainda é só teoria. E o que eu achei muito interessante, ele fala na hora que ele começa a orar, ele viu todo o grupo orando junto com ele, né? Envolvendo ele em vibrações e radiações e tudo. E esse é o papel exatamente dos nossos mentores quando a gente está aqui na Terra encarnado. Quando a gente está disposto a enfrentar uma situação, a vencer uma fraqueza, um hábito que a gente tem de se livrar, eles estão sempre ali junto, nos envolvendo, e quando a gente parte realmente para, vamos colocar entre aspas, lutar contra qualquer que seja a coisa que a gente queira nos testar, eles fazem exatamente isso que a equipe do Miramês fez. Nos cercam, nos envolvem e vão ali junto com a gente, mesmo que a gente não perceba. Muito bom, Silvio. Obrigada. Estava invisível aos que ali se encontravam, graças a Deus. Ao longe divisava meus companheiros envolvidos em uma atmosfera que me dava mais segurança. Estava diante de 7 entidades de feições duras como se fosse um comando militar. O ambiente era pesado, para quem não estava acostumado a tal ambiente. O magnetismo era impregnado de violência e sensualismo. Anunciaram um número de arte que logo deu lugar a um samba onde mulheres conhecidas na época como mulatas desfilavam de maneira provocante aos impulsos inferiores. No intervalo, falou um daqueles chefes sobre um tema dos mais atualizados, no que toca ao desregramento moral. Ele buscava o procedimento das velhas gerações comparando-o com o da atual e dizia: cadê o pecado do clero? Para onde foi o interno? E arrematava: aproveitem a vida. E vinha um número de samba com a apresentação das mulatas com o título Aproveita a Vida. A plateia delirava, centenas copiavam a letra, aprendendo música, solfejando canções que depois surgiriam na terra por médiuns compositores. E o anunciante sempre reclamava que a terra era lugar de deturpação, onde uma letra era feita de uma maneira e os humanos modificavam sempre a melhor parte. Contudo, fica sempre alguma coisa, rematava. Eu estava rente ao comando, mas como que oprimido pelas vibrações e também por estar ali onde o ambiente era desfavorável aos meus ideais. Contudo, estava confiante na minha missão de levar aos homens, se Deus o permitisse, alguma coisa acerca dos movimentos das trevas para alterar os bons princípios da moral humana.
Daí a alguns instantes foi anunciado com entusiasmo o nome de um dos maiores que iria ocupar o aparelho, para falar a toda a assistência ansiosa por ouvi-lo. Quando ele saudou a multidão, ela estrondou em saudação ao artista da palavra e do comando. E ele, orgulhoso pelo momento e sádico nos seus jeitos, enfatizou nesta alocução: camaradas de trabalho, estamos aqui juntos com a mesma preocupação e ideais idênticos. Se assim não fora, não estaríamos como um mutirão de almas que sofreram pelas leis humanas, o aguilhão dos interesses mesquinhos dos maus políticos e das religiões egoístas da terra. Para tanto, precisamos responder acionando a lei da justiça de que os humanos tanto falam. Vamos usá-la para bem corrigi-los. Se nós não fizermos justiça, quem vai nos defender? As filosofias religiosas falam em justiça divina e, acabando de falar, passam a perseguir. Pensam eles que não sabemos das suas reuniões secretas, idealizando perseguições, usando da maledicência para com os próprios companheiros? A hipocrisia entre eles pesa tanto quanto o próprio corpo que eles carregam, equivale à mesma quantidade do ar que eles respiram e ao alimento que comem. Se existisse alguma justiça superior, como eles dizem, mas não confiam, nós não estaríamos jogados à nossa própria sorte. Onde se encontra o céu? Se existe, está na posse dos ladrões, dos lobos que se vestem de ovelhas, termo que eles mesmos usam para nos maltratarem. Acompanhamos a vida de muitos sacerdotes, de muitos pastores evangélicos e de inúmeros espíritas nas suas pregações, e no contrário delas que eles fazem. Se fôssemos escrever sobre a vida desses religiosos fanáticos, não sei se as letras suportariam tamanha vergonha. Nós vamos dar a resposta a eles da seguinte forma: aproxima-se o carnaval. A festa é nossa, pela lei que eles mesmos dizem de atração. O que somos, atraímos. Eles vão atrair o que estamos planejando e devemos aproveitar a oportunidade e fazer o que desejamos, usando os próprios humanos como nossos instrumentos. Os espíritas não falam muito da mediunidade? É isso que queremos. Sabemos como ativá-los para tal empreendimento. É pela dança e a bebida. Todos irão cair em transe e vai ser uma sessão em todo o país. Só que a duração, em vez de 1h30, será de 3 dias. Primeiramente, vamos influenciar os políticos para soltarem verbas gordas. Esse é um dos maiores incentivos para a ideia do domínio do momo não cair. E a outra ideia-chave é o sexo. Estimularemos o sexualismo por toda parte, nos moldes que possam disfarçar na sociedade. Esse método nunca falhou. A própria música completará nossas aspirações. Depois vamos atuar na imprensa, principalmente junto aos que defendem o carnaval. Eles vão ser os médiuns psicógrafos, para transmitirem as nossas ideias para o papel. Mesmo que eles cortem alguma coisa, passarão outras que nos darão vantagens no que pretendemos realizar. Não é preciso que a gente explique tudo detalhadamente, porque estamos falando com os companheiros experientes e acostumados a ouvir muita coisa sobre o assunto. São malandros que sabem vestir a fina lã de carneiro. As divisões vão ser feitas como nos outros anos, só que com mais requinte, porque a pesquisa nos mostrou alguma falha no ano passado. Dessa vez vão comparecer às escondidas milhares dos mesmos religiosos. Para isso, existe a ideia antiga das máscaras e das roupas que escondem aqueles que não podem aparecer. Como é interessante a sofisticação da organização, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido ou lido em alguma coisa, né? Que sempre fala, né, que o mal é muito organizado. Às vezes até se diz até que ele é mais organizado do que o bem. E aí a gente vai fazer uma analogia ao momento político que o país passa.
se fala muito de um lado, do outro, e normalmente você vê as pessoas falando que o outro lado, o lado que é tido como mais duro, ele é mais organizado, é mais persistente, é mais incisivo, é mais presente, e se ele não for levado com a atenção devida, ele ganha sempre, ele leva as disputas. É por causa exatamente disso que acontece. Veja a organização que eles descrevem nos mínimos detalhes, vendo o que já foi feito, que não deu certo, para mudar. Então ele vai no político para liberar dinheiro, no compositor para divulgar através das letras dos sambas a mensagem que eles querem, na imprensa para estimular o evento em si. Então, assim age esses espíritos empedernidos ainda. Eles são extremamente organizados, são extremamente persistentes e nunca eles, quando se propõem a realizar uma meta, eles se preocupam se vão ter força, ou se vão ter condições, ou se já são preparados o bastante para isso. Eles se entregam à tarefa. Ao contrário, a gente, muitas vezes, que podemos dizer que estamos do outro lado, a gente coloca em dúvida se estamos preparados, se a gente já tem força para isso, se a gente tem a perseverança realmente para fazer esse tipo de escolha. Então, isso ainda é, no nosso atual nível, uma diferença muito grande e uma das causas de por que tantas vezes a gente escorrega e cai. É porque a nossa organização, a nossa perseverança, a nossa insistência em realizar as coisas não é tão grande. A gente não tem a mesma firmeza de realizar as coisas que eles, apesar de não terem a certeza, né? Na cabeça deles, eles têm a certeza, mas claro que o bem todo está em volta e tudo é controlado, mas na cabeça deles, eles têm certeza que eles são capazes e vão conseguir. Então, essa certeza acaba, de certo modo, no momento atual da Terra, dando uma força a eles que muitos dos trabalhadores do bem ainda são claudicantes. Continuando. Tomou um fôlego como os grandes tribunos. Sorriu, acenando a mão direita com um lenço vermelho entre os dedos, cuja cor de fogo já denunciava as intenções, e partiu para o ataque usando o verbo para a decadência de uma moral já em queda. Dos seus olhos partiam jatos, energias agressivas de um roxo carregado a um tom de terra assustador, e nos filamentos energéticos notavam-se as suas mais profundas intenções de moralidade. E tornou a dizer com o peito saliente: vamos acabar com a instituição do casamento. Casamento é sinônimo de sexo e sexo se faz quando quiser. A vontade é livre, lutemos pela liberdade sexual. Libertemos as mulheres que há muito tempo foram cativas e com elas livres os homens gozarão da mesma liberdade. O amor livre é o caruncho que irá corroer a sociedade já podre pelos seus fundamentos. Para tanto, já estamos incentivando a abertura de motéis por todo o país, a maior indústria que existe no Brasil, o tal do coração do mundo que vai ser a pátria da corrupção. Os países estrangeiros estão em uma boa marcha dentro do que pretendem. O mais difícil mesmo está sendo a tal pátria do cruzeiro, que somente vai lhe restar o símbolo.
O povo está gostando da ideia de motéis porque a ação fica mais escondida e, desta maneira, graça mais em todo o país. Quando aparecer algum problema, você já conhece. O dinheiro resolve tudo. Eu quero falar-lhes uma coisa muito séria para nós todos. O maior impedimento para os nossos ideais não são os padres fazendo discursos, não são os protestantes pregando nas ruas, não é a assistência social que se faz até na área do governo, não são os congressos que realizam com os religiosos de todas as estirpes, que só vão conversar e mais com intenções de passeio. As duas coisas mais perigosas que podem jogar todo o nosso trabalho por terra são quando aparece alguém que começa a viver o que o crucificado ensinou. E isso é um desastre para todos os nossos ideais. A vivência dos seus preceitos irradia uma força irresistível que desorienta todas as nossas aspirações. E a outra, que não é menos poderosa, sabem qual é? Fez uma pequena pausa e disse com alteração: é o livro espírita. Procuremos desviá-lo ou deturpá-lo dos seus objetivos, que venceremos. Allan Kardec foi o maior agente contra os nossos princípios porque os seus adeptos são doentes e fanáticos. A razão nos convoca para colocar nos caminhos deles os espinhos de forma a impedi-los de caminhar. Anotem bem isso: livro espírita. Essa influência é nociva ao nosso comando e pode esvaziar as nossas fileiras que pretendem a justiça. Vamos trabalhar no sentido de libertar mais o cinema, que já se encontra bem encaminhado, os jornais e revistas, como também a televisão. Essa é a nossa melhor arma, porque entra em todos os lares com a força da imagem. Sei que estou falando a mais de 1 milhão de companheiros, dos que puderam comparecer a esta importante reunião, e em que muitos têm ideias mais ou menos diferentes. No entanto, conclamo a todos para nos unirmos nos mesmos ideais. Liberdade. Liberdade sempre, que todos encontrarão os caminhos da felicidade. Uma coisa devo repetir em alto e bom som para todos os que me ouvem. Se deixarmos esfriar o sexo nos homens, tudo cairá por terra. Ele é a alavanca que move o mundo, e é bom que nos lembremos de todas as suas modalidades. Meu Deus, quase deixei escapar do meu peito essa frase em voz alta, mas no momento senti 2 dedos selando meus lábios trêmulos. Forcei-me para reconhecer e vi que eram meus conhecidos. Miramês estava ao meu lado, graças a Deus, me ajudando no silêncio, como tem costume de fazer. Respirei aliviado. Borbulhava em minha mente muitas perguntas a fazer, mas reconheci que não era a hora propícia e calei-me, deixando para outra vez. Tive novo ânimo por saber que o nosso respeitável companheiro estava rente a mim, me ajudando a realizar o difícil trabalho. E passei a anotar novamente as seguintes palavras: camaradas de lutas, camaradas que adoram prazeres. Estamos vivos e mais vivos do que muitos pensam. Uma das boas chaves dos nossos empreendimentos é a negação da nossa própria existência. Os homens, não acreditando que a vida continua, é bem melhor para nós, porque agimos com mais facilidade, ou pelo menos que creiam que ninguém morre, mas entendam que não voltam para junto deles. Devemos inspirar-lhes que a mediunidade dos espíritas é uma farsa. Uma boa ideia é a dos contraditores do espiritismo, que afirmam que tal do espírito é fruto do consciente ou do subconsciente ou da consciência profunda, ou de outros nomes que queiram usar. Tudo é válido para que tenhamos ação livre. Fechar as sessões de desobsessões é uma boa. Elas nos perturbam e por vezes desviam os nossos companheiros do que deveremos realizar na inspiração dos homens. Lembre-se todos que o carnaval para nós é uma arma poderosa. Ele deixa um saldo positivo que ajuda a acabar com a família. Cerquem de cuidados também esses grupos que estão abrindo o culto do Evangelho no lar. Isso fortifica a ideia de unidade. Encontramos na vida livre maiores prazeres e emoções sem conta. Calou um pouco e disse, terminando:
Vamos à arte para descansar os nossos ouvidos e sentir o que falamos pela realidade. Não fomos autorizados a falar mais. Esse pouco é para que se tenha uma ideia da influência dos espíritos das trevas, das emoções desregradas. Pode-se analisar para onde se vai e o que está fazendo do tempo que lhe foi entregue nos caminhos do mundo. Daí a instantes estávamos novamente no palanque, onde me senti livre das agressões vibratórias. Padre Galeno e os outros companheiros se encontravam em altas conversações acerca dos modos pelos quais deveremos ajudar sem agredir, trabalhar sem exigências e de amar a todos como Cristo nos ensinou. E eu, ansioso por saber alguma coisa, flechei o nosso guia de perguntas que passou a descrever. Vou parar por aqui. E ver assim, eu não sei quando exatamente esse livro foi escrito, mas já vai fazer 30 anos que o João Nunes Maia desencarnou. Quer dizer, então, pelo menos 30 anos tem, porque esse é o último livro dele, ele que está, inclusive, incompleto, por esse pequeno detalhe, que ele desencarnou. Então, há 30 anos atrás, eles já programavam, né, um estímulo de várias coisas para festas, né, como aqui ele fala especificamente do carnaval, mas essa movimentação deveria ser para qualquer evento que houvesse possibilidade deles manipularem, né? Então, veja como... E se a gente parar, né, para ver as mudanças dos tempos, né, de 30 anos para cá, como as coisas estão mais exacerbadas, estão mais à mostra, e lendo isso aí, dá uma preocupação, pelo menos em mim, profunda, porque me dá a ideia de que a primeira impressão, a humanidade está dando mais ouvidos a essa parte de informação que está chegando. E se a gente parar para ver todo o movimento, né, do que se fala, né, de processo de regeneração, da quantidade de espíritos desarmonizados que estão recebendo mais chances, né, de se testarem, de recuperarem um certo equilíbrio, né, que estão vindo para a Terra encarnar, tudo isso vai se encaixando, né? Por que eles tiveram mais aceitação? Porque existe aqui mais espíritos que têm mais afinidades com isso do que com outra coisa. E tudo isso faz parte do processo. Aquela coisa que a gente já viu aqui em vários livros, em vários dias da semana, né? Que aparentemente parece que tudo vai piorar, vai chegar num estágio quase que desespero antes de melhorar. Mas nada é porque está se perdendo a batalha. É o programado, é o esperado. É porque se abriu, como a gente pode dizer assim grosseiramente, né? Claro que não é isso, se abriu as portas do inferno para deixar que todo mundo que estava ali dentro tivesse mais uma chance de ser testado, de ser acolhido, de ser ajudado. Então, é aquela coisa, né? Se você pega um copo d'água, quanto mais açúcar você bota ali dentro, mais doce ele fica. Quanto mais sal, mais salgado. E se botar uma substância amarga, mais amarga. Então, tudo isso que tem acontecido, que a gente acha que o mundo está desandando, que o mundo está descontrolado, que a gente ouve por aí, tudo faz parte do processo. E a gente tem que ter consciência disso. E, diante dessa conscientização, se esforçar mais ainda em fazer a nossa parte, em cuidar cada um de si e de tudo e de todos ao seu redor. Eu tenho visto também uma coisa que até aprendi com a Elisa. Nos grupos, normalmente as pessoas costumam postar, né,
coisas engraçadas, ou coisas relacionadas a sexo, ou coisa relacionada a qualquer coisa de debochado, ou normalmente, ou muitas vezes notícias ruins. E a Elisa, dentro de um outro grupo que a gente faz parte, ela sempre postava notícias boas, né? Tem uma página do Instagram que é só notícias boas. E isso é uma coisa interessante de se fazer, porque como é mais fácil se propagar as notícias ruins, o mal, essas coisas todas, quanto mais a gente desvirtuar esse lado ruim para uma coisa boa, mais o bem vai aparecer, né? E eu também tenho visto muita gente boa, muita coisa boa sendo feita. Ele não é propagado da mesma forma. Então, com esse livro que a gente está lendo, ele foi escrito realmente há 30 ou mais anos atrás, enquanto as coisas estavam como é que eu posso dizer? As coisas estavam piores, talvez, nem piores nem melhores, estavam no nível que hoje está, mas eu também tenho ouvido muitas notícias nesse meio mais espiritualista, do quanto de gente, de espíritos novos que estão vindo para a Terra para renovar, já nesse processo de regeneração, renovar as mentes numa coisa do bem. Então, eu prefiro visualizar mais com esse lado do bem, do bom, sendo propagado também, de uma forma intensa, né? Ainda dá tempo? Não. Concordo, Johnny, plenamente. Tem muita coisa bonita e boa acontecendo, só que chama menos atenção. E nós estamos vivendo um momento em que esse, entre aspas, mal, né, que a gente chama de mal, está aparecendo, mas esse mal também é necessário dentro de aparecer para que possa ser trabalhado para virar bem. Porque enquanto ele ficar escondido, que antes, lá atrás, ficava escondido, ele não pode ser trabalhado. Então, quando se destampa a panela e tudo vai para fora, é a possibilidade que a gente tem de trabalhar. E aí é que eu acho que tem muita coisa boa acontecendo. Muito